Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje nós vamos ter 4 assuntos rápidos, mas relevantes para a economia mundial e para enxergar melhor o que nos espera no futuro, nos próximos anos. A primeira questão que eu vou comentar aqui é a respeito da JBS, que adquiriu essa semana por 100 milhões de dólares uma empresa espanhola lá no País Basco chamada Biotech Foods. Essa empresa, ela dominou o processo de reprodução de células de carne bovina. Isso é fundamental. Lógico que ainda não se faz que eu gostaria, uma costela gorda com osso, mas eles já conseguem fazer, por exemplo, hambúrguer, produzir quibes a partir dessa tecnologia que eles desenvolveram, que agora a JBS adquiriu e vai gastar mais, se não me engano, 40 milhões de dólares para montar uma indústria para desenvolver escala nessa produção. Olha, a JBS, se não me engano, é atualmente a maior produtora de carne bovina do mundo. Mas a empresa, ela está enxergando um pouco além do futuro e está concordando aqui com Fora de Curva que duas coisas. Primeiro, a superprodutividade deve predominar nos próximos anos na geração de produtos alimentares. Segunda coisa, as diretrizes indicadas pela COP26 lá em Glasgow, na Inglaterra, deixam claro que as pressões a respeito da emissão de metano vão aumentar. E isso tende a fazer com que a produção bovina, os rebanhos bovinos, sejam diminuídos. Então, a JBS, com um bom aporte de capital, está se antecipando a uma mudança provável. Isso eu chamo de medida inteligente. Segundo assunto, a Apple, que produz o iPhone, uma série de outros produtos da área de informática, ela está entrando com uma inovação muito interessante para os seus consumidores. A empresa, a partir do ano que vem, vai liberar para comércio cerca de 200 peças de reposição de seus aparelhos, por exemplo, tela de celulares, outras coisas, baterias, indicando como o proprietário do telefone, do computador, pode fazer a reparação. Essa é uma política muito bem-vinda e até inovadora da empresa. Por quê? Porque nós, consumidores, quando compramos um aparelho desses, ficamos na mão, pelo menos aqui no Brasil, no resto do mundo ignoro como seja, mas aqui no nosso país nós ficamos na mão de redes autorizadas caríssimas ou oficinas paralelas que não te dão uma devida garantia do produto. Então, além de baratear para o consumidor a manutenção do aparelho, nos dá maior conhecimento sobre o funcionamento dessas engenhocas. Isso é uma coisa muito importante, porque nem sempre onde a gente mora nós temos acesso a profissionais competentes e conhecimento para conserto desses aparelhos. Uma outra boa notícia, parabéns à Apple. Bom, tive que interromper um pouco o vídeo porque uma cachorrada começou a latir em algum lugar aqui perto e o latido deles era mais alto que a minha voz. Então, voltando agora. Vamos para o terceiro ponto, que é um assunto recorrente aqui no Fora de Curva. Preço do petróleo. Ontem, no dia 17 de novembro de 2021, o preço do petróleo caiu no mercado internacional aos menores níveis de 6 semanas. E a tendência, pessoal, é que o preço do petróleo continue caindo nos próximos meses. 2 motivos principais. Primeiro motivo, aumento da produção e da oferta é em função do que nós havíamos antecipado há algumas semanas. Golfo do México e extração de xisto nos Estados Unidos está crescendo rapidamente. Eles estão mudando um pouco a estratégia, ao invés de aproveitar aquele preço alto, eles estão aumentando as quantidades para faturar mais com uma margem bastante boa ainda. E o segundo motivo que aponta para uma queda do preço é aí o fato negativo,
o recrudescimento da pandemia Covid-19 lá na Europa. Com o aumento dos casos, estão impondo novos lockdowns lá, especialmente a Áustria e a Alemanha, especialmente para aqueles não vacinados, e isso faz com que a demanda por combustíveis e, consequentemente, por petróleo caia. Bom, aqui no Brasil é lógico que essa notícia tem que ser vista com bons olhos, mas para cair o preço do combustível nas bombas no nosso país, ainda nós vamos ter que esperar por uma queda mais contundente do dólar em relação ao real. As especulações que nesse momento estão fazendo o dólar subir e, consequentemente, o real se enfraquecer, dizem respeito às velhas confusões do Congresso Nacional, mais notadamente a votação de medidas de cunho fiscal, teto de gastos, auxílio emergencial, esse novo Auxílio Brasil, e a questão dos precatórios. Mas vamos ser muito francos, no momento em que essa questão for superada e estabilizar, e vai acontecer isso, certamente o meio político brasileiro vai achar outro ponto para arranjar confusão e fazer com que a moeda brasileira continue muito instável. Finalmente, outra boa notícia, essa aí veio da Associação Brasileira de Shopping Centers. Eles estão fazendo uma pesquisa e averiguaram que nessa última semana as vendas nos estabelecimentos sediados em shopping foram superiores ao que se verificou no mesmo período de 2019, ou seja, antes da pandemia. Então, apesar de dados aparentemente desencontrados no varejo, nós temos aqui um reforço de que a economia brasileira, sim, ela está reagindo ainda positivamente, apesar de ter riscos, mas o fato é que as vendas estão aumentando. E isso se deve a dois fatores. Primeiro fator, os dados do CAGED são muito claros, nós temos um nível de emprego atual muito superior ao que existia em 2020 e 2019. Taxa de desemprego é outra coisa, vamos tratar em outra oportunidade. Mas o nível de emprego, o número de pessoas empregadas no mercado formal no Brasil está bem maior, mais de 1 milhão a mais do que no ano passado. Segunda questão, os consumidores ficaram muito tempo em casa com medo de frequentar lugares muito lotados. E esse negócio de fica em casa encheu o saco da maioria das pessoas. As pessoas estão ansiosas, depois de quase 2 anos, de querer voltar à vida. É bom isso aí alavanca a venda das lojas, mas eu vou advertir uma coisa, não dá para dar chance de se promover um novo lockdown no Brasil. Seria uma quebradeira geral. Mas também seria muito imprudente criar as razões que gerem a justificativa para esse novo lockdown. Na Europa, o número de casos de Covid está aumentando de maneira bastante acentuada. Isso eventualmente pode ser importado para o Brasil nos grandes eventos festivos, como Carnaval e Ano Novo. Então, o mais prudente ainda é, por alguns meses, manter alguma estratégia de distanciamento social, limite do número de pessoas em lojas, em shoppings, em espetáculos, não liberar geral como várias prefeituras estão fazendo. O risco é retroagir. Para não retroagir, vamos avançar de maneira mais pausada até conquistarmos novamente a liberdade total frente à extinção dessa pandemia. Um último assunto aí, que eu prometi que eram só 4, mas vou botar um assuntinho a mais. Ontem teve uma reunião de cúpula entre o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, e o líder da China, o Xi Jinping. Eu não sei se ele é presidente, primeiro-ministro, mais porque ele virou tudo lá. Ele é o todo-poderoso desde a semana passada. Era uma reunião, em princípio, de aproximação, mas parece que as biscas não se bicaram muito amigavelmente. Em primeiro lugar, o representante chinês advertiu os Estados Unidos a respeito de não se meter em Taiwan, que poderia ser muito perigoso. Quase que uma ameaça velada de guerra.
E por outro lado, agora está vindo as Olimpíadas de Inverno e o Joe Biden já orientou a sua diplomacia a não mandar representantes para os Jogos de Pequim, onde vão ser essas Olimpíadas, como represália dos Estados Unidos à falta da liberdade de expressão na China. Junto com isso, tem a Rússia ameaçando cada vez mais contundentemente uma invasão à Ucrânia. Então, pessoal, estamos começando a pensar em fechar 2021. A abertura de 2022, provavelmente nessa parte de geopolítica, vai continuar sendo muito tensa. Vamos aguardar para ver como as melancias vão se ajeitar dentro da carreta. Por hoje era isso. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam, botão do like, se inscrevam no Fora de Curva e compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos. Muito obrigado pela atenção, até breve, tchau.